Gente, paz do Senhor, tudo bem? Eu espero que vocês tenham visto todo o vídeo de 16 minutos, né? Muito rápido, a gente tem que enxugar. Mas eu espero que vocês tenham visto aí o vídeo sobre teologia pentecostal. Assunto importante que você precisa aprender. Não podemos negligenciar nenhum assunto, tá? E esse daqui que eu vou falar agora também não podemos negligenciar. Precisamos falar sobre esse assunto, que é a relação da teologia com a filosofia. E no final desse vídeo, eu tenho aí uma coisa muito boa, uma coisa especial para falar para vocês. Fica até o final, tá bom? Gente, por incrível que pareça, o primeiro pensador, o primeiro intelectual que falou, usou o termo teologia foi um filósofo. Acredita nisso? O primeiro que usou o termo teologia foi um filósofo, que todo mundo conhece, chamado Platão. Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? Nós não temos aí muitos escritos de Sócrates, nós temos muitos escritos de Platão. E esse filósofo foi o primeiro a falar, a usar esse termo teologia, estudo sobre Deus. Ele foi o primeiro, tá bom? E o que é filosofia? O que é filosofia? Filosofia é uma ciência que estuda e investiga o ser humano e a sociedade. A filosofia é uma ciência de investigação, de perguntar, de questionar, de saber o porquê de tudo, para que serve tudo, a razão de tudo. É uma ciência que investiga tanto o ser humano, né, como a sociedade como um todo. A filosofia, ela cresceu, desenvolveu, né, e deu origem à sociologia, que trata de uma forma ainda mais abrangente a sociedade passada, a sociedade moderna e a sociedade de hoje, a contemporânea, tá? Mas filosofia é isso, é o estudo, é uma ciência que estuda, investiga o ser humano e a sociedade, que é o que nos cerca. Uma perguntinha: a filosofia em algum momento da história já influenciou a teologia ou a igreja? Aí você olha e diz: claro que não, pastor. Nunca a filosofia influenciou. E se eu te disser nesse vídeo aula que a filosofia já influenciou sim a teologia? A igreja foi influenciada sim pela filosofia. Lembrando, gente, voltando aqui, que a filosofia trata a sociedade. A filosofia, ela trata o ser humano, a mente, os conceitos. Então eu vou explicar o porquê que a teologia já foi influenciada pela filosofia. A igreja já foi influenciada, certo? Gente, existem três nomes muito conhecidos da teologia clássica: Sócrates, Platão e Aristóteles. Tem vários, é verdade, mas não tem para onde correr. Esses três caras são os três carros-chefe da filosofia, certo? Eles são os primeiros, os iniciais, certo? Aqueles que dão base, o início de tudo da filosofia. Bacana. Porém, a filosofia clássica foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, foi perdendo força. Em meados ali do século XV, né? Antes do século XV, melhor dizendo, antes da Reforma Protestante, nós vemos algo extraordinário que aconteceu, certo? O que foi que aconteceu, pastor? Nós vemos que a filosofia começou a voltar, começou a crescer. Os filósofos começaram a resgatar os conceitos de Sócrates, Platão e Aristóteles. As escolas acadêmicas de filosofia começaram a crescer, começou a progredir isso na Europa.
A Europa, que é o centro do mundo até hoje, certo? A Europa começou a desenvolver toda essa questão. E houve um renascimento da filosofia. E ali nasceu a filosofia moderna, voltando ao princípio da filosofia antiga de Sócrates, Platão, resgatando os conceitos, mas também acrescentando coisa nova sobre aquele tempo. Resumindo, a filosofia começou a ser forte, grande e poderosa mais uma vez, certo? E houve um filósofo, que o nome dele é René Descartes, mas não é o René aí, filho do irmão Reni não, viu? É o René Descartes. Se você puder digitar esse nome, René, R-E-N-E, acento no E, Descartes, filósofo. Ele disse assim, ó, olha a frase que ele falou, que ficou marcada naquela época. Se penso, logo existo. Se penso, logo existo. Ou seja, se eu não penso, eu não existo. O que a frase dele está querendo fazer? Nos impulsionar a pensar, a sermos pessoas inteligentes, a sermos pessoas intelectuais, a sermos pessoas que investigam, que vão atrás. Se eu penso, logo eu existo. Ele está dando uma ênfase à questão mental, psicológica, fazendo com que aquela sociedade fosse uma sociedade que buscasse o saber, o conhecer, o descobrir. Bacana. Nessa mesma época, ali, naquele período, Martinho Lutero, inspirado e cheio de Deus, levanta-se como um protestante. Se inicia a Reforma Protestante. Fruto da ideia da época de pensar, de questionar. Esse grupo se levanta e começa a questionar a Igreja Católica, dizendo: é errado vender pedaço de terra no céu, é errado vender óleo ungido, é errado vender vassoura santa, é errado vender sepulcro santo, é errado o Papa ter um bocado de casa, patrimônio e todo mundo passando fome. Eles começaram a questionar, fruto da filosofia da época, que fazia o povo pensar e usar a cabeça. Levanta-se a grande reforma protestante e igrejas que existem até hoje são frutos da reforma protestante. Igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja batista. E quais são essas igrejas? Igrejas que não acreditam nos dons espirituais, acreditam que não existe mais os dons espirituais, aquilo existiu só em Atos dos Apóstolos, não existe mais hoje, mas estudam de forma muito pesada a palavra. Então eles são muito racionais e zero emocionais. Muito de ler, estudar, mas não tem experiência, não crê no batismo, não crê nos dons, não crê em manifestação do Espírito Santo, não crê nessa parte. E isso tudo fruto de uma filosofia que enfatizava a boa utilização da mente, mas não enfatizava experimentar a palavra na prática, ter a experiência. Então, respondendo, a filosofia já influenciou a igreja? Já. A filosofia foi quem influenciou a reforma protestante. E a filosofia foi quem influenciou os teólogos depois da reforma protestante, que deram origem à igreja presbiteriana, à igreja metodista, à igreja batista, igrejas que evidenciam a razão e zero emoção, zero experiência com o lado transcendental, com o lado espiritual. Só pregam de forma racional, mas não acreditam na manifestação do Espírito Santo nos dons espirituais, certo? Então, isso é a base da filosofia, essa é a importância da filosofia, e ela já influenciou a igreja, sim. Agora vem a observação final. Muito cuidado, porque
Nós temos que usar a cabeça, temos que estudar. Lembra da teologia exegética? Temos que investigar. Bacana, isso é muito bom, mas não podemos desacreditar da manifestação do Espírito Santo. O Deus que levantou o paralítico lá no passado é o Deus que levanta ainda hoje. O Espírito que encheu a igreja de Atos é o Espírito que nos enche hoje. O Deus que falou lá com Paulo e Barnabé, dizendo separa Paulo e Barnabé, é o mesmo Deus que fala com a igreja hoje, mandando separar. Deus continua se manifestando da mesma forma. Então nós precisamos de um equilíbrio. Não podemos só crer na experiência e não estudar, ou também estudar e esquecer a experiência. Precisamos andar numa balança equilibrada. Estudar, ler, meditar, aprender o hebraico, aprender o grego, fazer um curso de teologia, mas também precisamos orar, jejuar, receber o poder de Deus, buscar o batismo e, como eu falei na aula passada, buscar com zelo os melhores dons. A pergunta que eu faço para esses irmãos presbiterianos, batistas, é: se os dons já se acabaram, por que Paulo disse para a gente buscar com zelo os melhores dons? Como que eu vou procurar algo? Como que eu vou buscar algo que já não pode ser mais me dado? Né? Isso há uma grande contradição. Então essa é a nossa relação da teologia com filosofia. 50% é bom porque nos impulsiona a estudar, porém o outro lado precisamos ter cuidado de continuar crendo na manifestação do Espírito Santo. Gente, um abraço. Deus abençoe vocês. Finalizamos aqui a introdução com a teologia pentecostal e a filosofia em relação com a teologia, certo? Lembra que eu disse que ia ter uma surpresinha? Eu estou com 2 conteúdos aqui, ó. Sucesso em dose dupla e 101 conselhos, segredos